Boa tarde, turma. Vamos lá, assunto de ciências, saúde e alimentação. Eu vou ler o assunto para vocês no livro, né, que está na página 325 a 331. Depois eu vou mandar a atividade para vocês copiarem e resolver. Olha, gente, prestem bastante atenção, tá? Vocês vão ler o assunto bonitinho. A tia vai ler agora só para fazer um resumo para vocês um pouquinho do que é o assunto. Saúde e alimentação. Saúde não quer dizer apenas a ausência de doença, mas sim o equilíbrio entre o bem-estar físico, mental e social. Ficamos doentes quando nosso corpo, por algum motivo, perde esse equilíbrio. Para manter a saúde, devemos cultivar bons hábitos, como a boa higiene pessoal, alimentar-se bem, praticar atividade física, dormir o necessário para descansar o corpo e reservar um tempo livre para atividades que nos dêem prazer. Por exemplo, andar de bicicleta, jogar bola com os colegas, empinar pipa. Tudo tem que ter o quê? Suas regras. Tudo tem que ter seu tempo. Tudo no momento certo. Ah, eu estou em casa, não vou estudar. Não, estudar também faz parte. E vocês sabiam disso? Que estudar também faz parte de uma boa saúde? Porque vocês estão exercitando o cérebro de vocês, tá? Vocês estão exercitando o intelecto de vocês. A partir do momento que vocês se sentam um pouquinho, 15 minutos, 1 hora por dia ali estão estudando, vocês estão exercitando o intelecto de vocês, que vão agilizar várias formas no raciocínio de vocês. Vocês vão melhorar o raciocínio, né, na lógica. Tudo isso é uma forma de cuidar da saúde física e mental, tá? Vamos lá. Doenças contagiosas. As doenças contagiosas. Existem doenças contagiosas e doenças que não são contagiosas, ou seja, as transmissíveis e as não transmissíveis, né? Por exemplo, uma doença contagiosa. A gripe é uma doença contagiosa. A gente sabe que a gente está numa pandemia, então a gente sabe que a doença contagiosa é aquela que passa de um indivíduo para o outro, né? A gente já aprendeu isso no decorrer dessa pandemia, né? E as doenças não contagiosas, um exemplo, a dor de cabeça, a cárie, né? A cárie dental, ela não é uma doença contagiosa, ela é uma doença que não é contagiosa, ou seja, ela não é transmissível, eu não vou passar de um amigo para o outro, de uma pessoa para outra, não é assim, tá? Aí diz assim, parasitose, são doenças causadas por seres parasitas. O que são seres parasitas? Seres parasitas são aqueles que habitam dentro do corpo de outro ser vivo e ali eles vão retirando seus nutrientes, seus sais minerais, suas vitaminas e vão se alimentando disso e nos deixando o quê? Fraco, né? E quem é que está com parasita, como é que se chama esse ser? Quem tem seu corpo ocupado por um parasita é chamado de hospedeiro, porque a gente está hospedando um ser parasita. Mas os parasitas, eles só pegam nos seres humanos, não, nos animais também. Por isso que tem muitas doenças que a gente adquire dos animais, tá, gente? A gente passa doença para o animal também passa doença para a gente. O principal é eles que passam para nós, né? Porque eles convivem mais no meio de lugares que não são adequados para a gente estar, mas a gente como ser humano, às vezes a gente vai fazer um carinho no animal, tudo, aí a gente vai e pega algum parasita dele, né? A pulga, o carrapato, tá? São exemplos de parasitas. Aqui tem assim, os piolhos e os carrapatos são parasitas que habitam a parte externa do organismo dos animais, tanto nós seres humanos como os animais que a gente tem no decorrer da nossa existência, no nosso convívio, né? Como os gatos, cachorros, os papagaios, passarinho, tudo isso. E eles pegam os tipos de carrapato, não é igual, né? São tipos, espécies diferentes, mas tem o mesmo nome, tá? E outra coisa. Esses são, eu dei exemplos de animais que ficam fora, né? Na parte externa, mas tem os parasitas que ficam na parte interna do organismo do ser humano, dos animais, como as ascaradiases, que são um tipo de lombriga, né? É um tipo de verme, né? O que é verme? Verme é um ser vivo que se alimenta dos nutrientes do organismo do ser vivo em que ele está hospedado, tá? Em qual ele está sendo o ser humano, por exemplo, é um grande hospedeiro
desse tipo de verme, tá? Ela fica na parte externa do nosso corpo, não, ela fica na parte interna. Que seja interno quer dizer dentro, externo quer dizer fora, tá? Prestem bastante atenção, porque se a gente perguntar, você já sabe. Alimentação e saúde. O corpo humano consome matéria e energia o tempo todo. Nosso corpo, ele consome o quê? Matéria e energia o tempo todo. Tanto faz eu estar dormindo, como eu acordado, eu estou consumindo energia. Porque se eu estou dormindo, meu corpo está trabalhando o dobro do que ele trabalha quando eu estou acordada. Por quê? Porque quando eu estou dormindo, algumas partes do meu corpo estão descansando, então não estão ajudando o meu corpo a fornecer o que ele precisa. Então o meu organismo dentro de mim, ele vai trabalhar o dobro para poder manter eu respirando, né? Meu coração batendo, o meu cérebro funcionando. Tudo isso ele então requer da gente o quê? Uma boa alimentação, né? E nós sabemos que os nossos alimentos, eles são de 3 origens: vegetal, animal, mineral. Os alimentos de origem vegetal são as verduras, legumes, cereais e as frutas. Os alimentos de origem animal são a carne, o ovo, o leite e seus derivados. Quais são os derivados do leite? A manteiga, o queijo, o iogurte, né? A coalhada, quem gosta, né? Eu amo, o maior valor numa coalhada. E os de origem mineral, que são a água e os sais minerais. A água, a gente sabe que a gente não consegue sobreviver muito tempo sem ingerir água. A água é muito importante para o nosso corpo, né? Então, a água é um alimento de origem mineral. Nossos alimentos e os nutrientes. Os principais nutrientes encontrados nos alimentos são as proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. As proteínas são alimentos importantes como matéria-prima para a construção e manutenção das células, dos tecidos e dos órgãos do nosso corpo. Aonde a gente encontra a proteína? Na carne, no ovo, no leite e em certos tipos de grãos, como o feijão, a soja, a ervilha, também são ricos em proteínas. Os carboidratos, também conhecidos como açúcares, são alimentos energéticos, pois nos fornecem energia para o corpo. Eles são o arroz, o pão, a massa, o açúcar, o feijão, a batata. São exemplos de fontes de carboidrato, mas tem também a farinha, né? Aqui, as gorduras entram na constituição das células e servem de reserva de energia para o organismo. Elas em excesso podem ser prejudiciais ao nosso organismo, causando doenças como diabetes e obesidade. Então, a gente precisa ingerir gordura, mas não em grande quantidade, né? A gente tem que ter equilíbrio, porque o excesso nela vai causar várias outras doenças, e as principais são a diabetes e a obesidade, tá bom? Ó, as vitaminas, o que elas fazem? Regulam o funcionamento do organismo e são encontradas em diversos alimentos naturais, como frutas, legumes e verduras. A falta das vitaminas pode trazer sérios riscos à saúde. Por exemplo, ossos fracos, baixa resistência e outras doenças como a anemia, tá? A anemia, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, tudo isso pode causar por falta de vitamina. Temos a vitamina A, B, C e D. A vitamina A atua no mecanismo da visão. É muito importante para o crescimento e para a saúde da pele. É encontrada na gema do ovo, na cenoura, em vegetais de folhas verdes e escuras, entre outros. Vitamina B ajuda no crescimento do corpo corporal e na composição do sangue. Ela é encontrada em quê? No feijão, na lentilha. A vitamina C é importante para o crescimento do corpo, a conservação e a formação dos ossos e dentes, além de aumentar a resistência às doenças, né? Por isso que todo mundo correu, né? Logo as farmácias, logo que começou a pandemia, todo mundo correu para a farmácia para comprar o quê? Vitamina C efervescente. Não tinha mais nenhum canto, beterraba, laranja, tomate, kiwi, brócolis. Tu procurava no supermercado, nas fruteiras, por aí você não encontrava nenhum tipo desse alimento, porque eles são ricos em vitamina C. E todo mundo se desesperou para
começar a ingerir vitamina C, né? Então a gente não precisa se desesperar para ingerir vitamina C somente no tempo de pandemia, no tempo que a gente está doente, que a gente está gripado. A gente tem que fazer de tudo para ingerir esse tipo de alimento todos os dias, mas de uma forma balanceada, regrada, um pouquinho de cada. Não precisa ser, eu vou comer desesperadamente cenoura, eu vou comer desesperadamente feijão, lentilha, pimentão, vou chupar laranja toda hora. Não é assim, gente. Porque tudo em excesso, em vez de nos servir, vai nos atrapalhar. Porque o nosso organismo, ele tem, digamos assim, soldados, né? São micro-organismos que agem como soldados, que quando a gente ingere demais certas quantidades de alimentos, de vitaminas, ou proteínas, ou gorduras, ou sais minerais mesmo, o nosso organismo vai, aqueles soldadinhos que tem dentro dele, vai combater aquilo lá para ficar somente a quantidade que é necessária para o nosso organismo ir trabalhar. Só que muitas das vezes, quando a gente exagera, os soldadinhos do nosso corpo, digamos assim, né, eles não têm conseguido trabalhar e impedir que aquilo tudo fique no nosso organismo. Então causa o quê? Em vez de causar um efeito positivo, vai causar um efeito negativo, nos trazendo várias doenças, como a diabetes, né, a obesidade, o colesterol. Então a gente tem que prestar atenção que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Ou seja, eu posso comer de tudo? Posso, porém eu tenho que comer de forma regrada, de forma que eu venha me satisfazer, porém não venha exagerar. A vitamina D, continuando, tem muita influência na formação dos ossos. A falta dessa vitamina torna os ossos fracos e pode causar raquitismo. Um exemplo de alimento com que tem vitamina D são a couve-flor e os peixes, a sardinha principalmente, tá, gente? Os sais minerais, além de regularem o funcionamento do organismo, são importantes na constituição de alguns órgãos, assim como ocorre com as vitaminas. A falta de determinados sais minerais podem causar problemas de saúde. Eles existem em abundância nos alimentos de origem vegetal ou animal, como carne, leites e ovos. O ferro é encontrado no feijão, no fígado e nas carnes vermelhas. Por exemplo, é essencial para a composição do nosso sangue. O cálcio e o fósforo são encontrados no leite, nos ovos e também nas hortaliças de folhas verdes. Por exemplo, né, o alface, a couve. São alimentos que a gente pode encontrar o cálcio e o fósforo. E eles são essenciais para a formação dos ossos e dentes. Então a gente sabe que é essencial para a formação de ossos e dentes, vitamina D, cálcio e fósforo. Cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha, acrescentado aos alimentos para torná-los mais saborosos, ele é importante para regular a quantidade de água no nosso organismo. Porém, como eu falei ainda agora, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém fazer, né? Ou seja, eu posso acrescentar um pouquinho de sal no meu alimento para dar um gostinho, né? Posso, mas não posso exagerar, porque se eu exagerar, eu vou aumentar o quê? A pressão, né? E aí eu vou causar o quê? Posso causar um aumento de pressão, porque esse aumento de pressão eu vou causar um infarto, uma parada cardíaca. E eu posso até chegar a óbito. Então a gente tem que, como eu falei ainda agora, a gente tem que comer de tudo, porém quantidades, né, que não venha nos deixar panzinado, mas que venha nos saciar e que seja uma quantidade que venha suprir nossa necessidade do nosso organismo, tá bom, gente? Aí tem aqui a pirâmide de alimentos, alimentação balanceada. Como já estudamos, alimentos têm diferentes tipos de nutrientes, cada um com função específica em nosso organismo. Como eu falei, né, as vitaminas têm a função, o ferro tem outro, o cálcio e o fósforo tem outro, o cloreto de sódio tem outro, as proteínas, os carboidratos e as gorduras, né? Tudo tem uma função no nosso organismo. Aí diz assim, a figura acima é uma pirâmide dos alimentos. Ela é um guia de alimentação que indica quais alimentos devem prevalecer em nossa dieta, em qual proporção devemos consumir. Na base estão os grupos que devem sustentar nossa alimentação, como cereais.
integrais ou azeite de oliva. O tamanho dos espaços dentro da pirâmide relaciona-se com a quantidade do tipo de alimento representado que deve ser consumido. O topo da pirâmide. Quais são os alimentos que estão no topo da pirâmide? A gente pode ver aqui as carnes vermelhas, a manteiga, o açúcar, os cereais refinados, batata, refrigerante e doce. Ou seja, são as coisas que a gente tem que consumir em menos, mas não deixar de consumir. A gente não pode consumir em grande quantidade, mas em menos quantidade. Lá descendo um pouquinho, os laticínios, feitos ao leite, por exemplo, iogurte, o queijo, a manteiga. Eu posso consumir? Posso, mas também não posso exagerar. Aí vem as carnes, os peixes, os ovos, os mariscos. Eu posso consumir o frango, mas também não preciso exagerar. Agora, uma coisa que a gente pode comer bastante, as frutas, legumes, verduras. Isso aí a gente pode consumir sem preocupação, tá? Porém, tendo sempre o cuidado de quê? Lavar bem os alimentos, lavar bem as hortaliças, as frutas, antes de ingeri-los, pelo amor de Jesus. E outra coisa, não adianta eu lavar o alimento e minha mão tá com as unhas porcas. Tem que limpar direitinho, a gente tem que escovar as unhas, cortar as unhas direitinho, tá, gente? Hábitos de higiene, eles são muito importantes, não só para nossa saúde física, mas para nossa saúde o quê? Mental e social, porque eu chego num campo com as unhas imundas, pessoas vão olhar pra mim e dizer que mulher porca, não limpa nem as unhas dela, quer ter unha grande, nem limpa as unhas, né? O que o povo vai falar de mim? E assim é com vocês, né? Porque vocês são crianças, que vocês não têm que ter esse tipo de cuidado. Ah, mamãe não cortou minha unha. Não é mamãe que não cortou minha unha, não. Não vou dizer pra vocês ir lá e cortar. Mas sua unha tá sujinha, mamãe, olha, me ajuda aqui a escovar minha unha, então bora cortar minha unha, que minha unha tá sujinha, eu não consegui limpar, tá? É tudo isso, gente, são cuidados que vocês têm que ter. O equilíbrio entre os grupos alimentares. Para se manter saudável, a quantidade de calorias contida nos alimentos que uma pessoa ingere deve ser equivalente à quantidade de energia que ela gasta. Se houver um desbalanceamento nessa equação, ela poderá emagrecer ou engordar. Ou seja, eu como pouco e me exercito muito. O que que vai acontecer? Eu vou emagrecer, eu posso até adoecer. Porém, eu como pouco, me exercito o médio, né? Mas esse que eu como pouco é uma comida balanceada, uma coisa que tem um pouquinho de cada coisa. Tem vitamina, tem sais minerais, tem a proteína, tem as gorduras, tem tudo isso. Então, aquilo ali é o suficiente para me manter saudável. Agora eu como muito, não faço nem um pingo de exercício e como de tudo que não devia comer, exagero. Eu estou o quê? Me prejudicando, eu vou ficar doente, eu vou pegar uma obesidade. E vamos ver aqui para frente. Doenças causadas por má alimentação. Você já deve ter ouvido a expressão: nós somos aquilo que comemos. Contudo, mais adequado seria dizer que nós somos aquilo que comemos e fazemos. Por quê? Se eu como muito, não me exercito e como de tudo que eu não deveria comer em excesso, eu estou fazendo o quê? Eu estou me prejudicando, né? Então diz assim: obesidade infantil. Para ter uma vida saudável é preciso que a pessoa equilibre a quantidade de energia ingerida e quantidade de energia gasta. Assim, se ela ingerir mais energia do que gasta, a tendência é que a energia excedente se acumule no corpo e forme gordura. A obesidade é uma doença causada pelo acúmulo excessivo de gordura no organismo e em muitos lugares do mundo, incluindo o Brasil, ela atinge tanto os adultos como as crianças. Então, a gente, como eu disse para vocês, eu amo um hambúrguer, eu também amo um hambúrguer. Eu amo um cachorro quente, também amo um cachorro quente. Eu amo comer pizza, também amo comer pizza. Mas a gente não precisa já exagerar e também não precisamos nos privar de coisas boas que a gente gosta de comer. Não é saudável, mas é gostoso. Então, eu vou comer, mas também não vou exagerar. Se eu vou comer à noite, como umas 2 fatias. Como cedo, não vou comer tarde, porque tu vai ingerir 2 fatias de pizza com um copão de Coca-Cola, chega em casa, pronto, dorme e pronto. E aí? Onde foi que tu gastou calorias, tudo que você comeu? Em canto nenhum. Então, como a gente viu aqui, vai fazendo o quê? Vai acumulando e vai gerando o quê? Excesso de gordura no nosso organismo.
Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Aqui, desnutrição e a anemia. Desnutrição ou subnutrição é a doença causada pela falta de um ou mais nutrientes, ou seja, eu não estou ingerindo nem proteína, nem vitamina, ou eu não estou ingerindo nem carboidrato, nem gorduras. Como tem muitos por aí que são veganos, eu não como carne vermelha, eu só como folha. Coisas que vêm da natureza como os legumes, as batatas, palmito, esse tipo de coisa. Eu estou me prejudicando. Por quê? Porque se eu não como a carne vermelha, eu estou tirando do meu corpo organismos essenciais, né, nutrientes essenciais para a manutenção do meu organismo saudável. E para isso eu vou ter que o quê? Eu vou ter que repor ele de alguma forma. E a maioria das vezes é tomando medicamento. Só que medicamento, gente, a gente sabe que com o tempo nosso organismo se acostuma com aquele medicamento e ele já passa a não fazer mais efeito. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Tia, eu só gosto de comer ovo, não gosto de comer carne. Tu tem que comer carne. Agora tem que ver qual tipo de carne. Você vai comer carne vermelha, carne branca, né? O peixe, o frango, tá? Mas você precisa ingerir uma fonte de proteína, né? A carne é uma proteína, tá bom? Então a gente precisa das proteínas, precisa da vitamina, precisa das gorduras, precisa dos carboidratos. Só não precisamos exagerar. Então prestem bastante atenção. A anemia, infelizmente, eu sou anêmica, né? Eu tenho um tipo de anemia que os meus glóbulos brancos e os vermelhos, eles não são compatíveis, eles não trabalham a mesma quantidade no meu organismo. Então, o meu tipo de anemia é assim: qualquer cortezinho sai muito sangue, porém meu sangue ele é fraco, tá? Então, a anemia é causada pelo quê? Ela ocorre pela deficiência de sais de ferro no organismo. O ferro é um nutriente essencial porque participa da formação das células do sangue e associa-se ao transporte de gás e oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo. Esse nutriente pode ser obtido por meio da ingestão de alimentos como carne vermelha, ovo, feijão, beterraba, hortaliças de cor verde escura. Por exemplo, a couve, né? A folha da couve. A couve é muito bom para quem tem anemia como eu. Ingerir bastante feijão também é bom, né? Mas infelizmente tem vários tipos de anemia, né? Cada um pesquisando, fazendo o exame certo, vai saber como fazer para cuidar e tratar, tá? Então, gente, vocês vão escrever agora a atividade que eu vou mandar para vocês e vão resolver, ok? Então, vou lá. Atividade, primeira questão, responda. O que é desnutrição ou subnutrição? É a doença causada pela falta de um ou mais nutrientes. O que causa a anemia? A falta de sais de ferro no organismo. O que é obesidade? É uma doença causada pelo acúmulo excessivo de gorduras no organismo. Tá, gente? Bora lá. O que mais? Letra D. O que os alimentos têm? Diferentes tipos de nutrientes, cada um com funções específicas em nosso organismo. O que a saúde é? Não é apenas a ausência de doenças, mas o equilíbrio entre o bem-estar físico, mental e social, né? Não adianta eu estar bem fisicamente, mas mentalmente e socialmente eu não estou bem, então eu não estou saudável, eu estou doente, tá? Por exemplo, na minha casa eu me alimento bem, eu converso com todo mundo, porém, mentalmente eu estou perturbada, alguma coisa está me tirando o sono, não está me deixando dormir, por tudo eu choro, por tudo eu quero me matar, mentalmente eu estou doente, né? Então, por isso que a gente tem que estar saudável aqui, físico, mental e social. Tá? Essas três questões aqui tem que estar bem resolvidas, tá bom? O que são parasitoses? São doenças causadas por seres parasitas. Parasitoses são doenças causadas por seres parasitas. O que são parasitas? São seres vivos que
vivem a custo de outro ser vivo, ou seja, eles vivem dentro de outro ser vivo, retirando deles o quê? Os nutrientes, né? As vitaminas, as minerais do organismo do outro ser, deixando o quê? Ele fraquinho e dodói. Como se chamam os seres vivos que têm em seu corpo um parasita? São chamados de hospedeiros, né? Que eu já falei. Letra I. Como evitar as parasitoses? Mantendo bons hábitos de higiene, como lavando as mãos, lavando os alimentos quando a gente for ingerir, né? For tomar uma água, a gente tem que tomar uma água sabendo que ela é bem filtrada, que ela é uma água realmente de confiança, mineral, de preferência, né? Uma água boa, tratada. Qual é a origem dos alimentos? Os alimentos podem ser de origem vegetal, animal ou mineral, como eu já disse, né? Quais são os principais nutrientes encontrados nos alimentos? São as proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais. Porque, eu já falei, a água é um alimento. A água é um alimento. Por que ela é um alimento? Porque ela contém o quê? Os sais minerais que são essenciais, né, para nosso organismo se manter saudável, funcionando direitinho. Porque nosso sangue, ele é a água que nós ingerimos, se transforma, vai sendo trabalhada com todos esses ingredientes que a gente ingere no alimento e vai se tornando em sangue, tá? Então a gente tem que consumir bastante água. Os médicos dizem por aí que a gente tem que consumir no mínimo 2 litros de água por dia. Porém, isso depende do teu tamanho e peso, tá? Mas a gente tem que ingerir bastante água, porque a água ela vai nos ajudar a nos manter hidratados, né? Principalmente nesse tempo agora de verão, que tá bastante quente. Temos que ingerir bastante água para não causar nenhuma infecção urinária, nenhum cálculo renal, né? E não prejudicar os nossos rins. Então, copiando aí e até a próxima aula.